Olá pessoal, tudo bem? Vamos então continuar o nosso assunto que nós começamos no vídeo anterior, as grandes navegações. Então, vamos continuar aí a navegar nesse ponto aí da história. Na primeira parte então do nosso assunto, na primeira parte do vídeo, nós vimos então assim, né, o que foram as grandes navegações, os perigos que poderiam ser encontrados em alto mar, os perigos reais, os perigos imaginários, essa questão da busca de especiarias, a expansão do comércio das especiarias, o rico comércio das especiarias, melhor dizendo, tá? Porque realmente era algo assim grandioso, que traria muito lucro para quem tinha esse controle, que na época eram os italianos. E aí a gente vai ter os portugueses, começando também, né, porque eles compravam muitas especiarias, eles também vão ter esse interesse aí, né, em não só continuar utilizando os produtos, essas especiarias, mas também ter o domínio, que é o que a gente vai começar a ver agora, tá? Ter o domínio, então, do comércio dessas especiarias. Então, assim, a gente começa assim, né, qual o motivo, né? O que faria com que os portugueses se lançassem em mar aberto, sabendo dos perigos que existiam, né? Aqueles perigos reais e os imaginados, né? Fome, doença dos reais, né? Fome, doenças, encalhar com o navio em algum lugar, os ventos serem desfavoráveis, digamos assim, e levar as embarcações em uma outra direção. E aí, né? Fora os imaginários, né? Que eu também falei para vocês, que a Terra seria quadrada, e você navegando, tipo, né, ia chegar no ponto que era um precipício, ia cair, tinha os montes marítimos, enfim, aquela coisa toda. Então, por qual motivo os portugueses, então, eles poderiam se lançar ao mar? Eu comentei, né, agora no início do vídeo, mas vamos lá. No século XIV, os portugueses, eles já participavam, tá, de uma forma ativa, digamos assim, do comércio das especiarias orientais. E o que acontecia? Quando essas especiarias elas eram distribuídas pela Europa, os mercadores italianos, então, eles acabaram fundando o que a gente chama de entrepostos comerciais em cidades portuguesas, como, por exemplo, no Porto, em Lisboa, e lá eles vendiam as especiarias para os portugueses, e os portugueses vendiam essas especiarias, por exemplo, para os ingleses, vendiam para Londres, ok? E também para a região do norte da Europa. Bom, para poder, então, assim, ampliar a sua participação nesse grande comércio das especiarias, os portugueses, o que eles vão fazer? Eles vão analisar, eles vão perceber que eles precisavam evitar e muito o mar Mediterrâneo. Por quê? O mar Mediterrâneo, ele era bem dizer todo controlado pelos italianos. Então, se eles fossem tentar começar a sua expansão, a sua imersão total no rico comércio das especiarias, pelo Mediterrâneo, eles iam dar com a cara na porta, com os burros na água, enfim. Não ia dar certo. Então, eles tinham que pensar em uma outra estratégia, uma outra alternativa. E, além dessa questão, tá, que eles também, né, de não poder acessar pelo mar Mediterrâneo por conta desse domínio dos italianos, eles também vão buscar, tá? O objetivo também era buscar as especiarias na fonte, ou seja, diretamente no Oriente. Era muito mais simples se isso acontecesse, ficaria muito mais simples, porque eles iriam pegar diretamente na fonte, e aí o que ia acontecer? Vamos supor que para os italianos, eles pagavam, né, X valor por aquele produto, sei lá, R$ 1.000, vamos colocar assim, né? Vamos colocar um valor consideravelmente alto, né? R$ 1.000 por um produto. Porque o italiano já havia comprado e, claro, quando ele fosse vender, ele ia vender por um preço que ele tivesse lucro, certo? Se os portugueses começassem, então, a pegar diretamente da fonte, aquele valor que eles pagariam lá para os italianos por uma determinada quantidade de produto, eles comprando direto da fonte, eles pagariam o quê? Muito mais barato e poderiam comprar muito mais. Bom, além também de buscar as especiarias direto, né, da fonte ali, de onde elas vinham, eles também queriam o quê? Controlar essas fontes, ter o controle, né, dessas fontes, das especiarias, e conseguindo comprá-las por um preço mais inferior, como eu falei para vocês, e podendo revender pelo preço que eles quisessem e lucrar até muito mais, tá? Porque, como eu falei, eles vendiam para a Inglaterra e também para o norte
da Europa. Bom, além da questão econômica, vai ter também um outro fator, a questão religiosa. Tá? Então não vai ser apenas pela questão econômica que os portugueses vão se lançar ao mar, não só pela busca das especiarias direto da fonte, para obterem maior lucro. A questão religiosa é a seguinte: primeiro, são dois pontos. Primeiro, eles queriam expandir a fé cristã, ou seja, levar a fé cristã, o cristianismo, para o maior número de pessoas possíveis, né? Catequizar o maior número de pessoas possíveis, certo? E também eles queriam combater os infiéis. Quem eram os infiéis? Eram os árabes muçulmanos, era a expressão que eles utilizavam para classificá-los assim. Por que eram infiéis? Porque como eram pessoas que não seguiam o cristianismo, não seguiam a sua religião, então para eles eram pessoas infiéis, né? Que desrespeitavam, aquela coisa toda. E aí, seja por motivos comerciais, econômicos, religiosos, o rei português na época, que foi Dom João I, ele então vai organizar em 1415 uma grande expedição, uma grandiosa expedição, que tomou então a cidade de Ceuta dos muçulmanos. Eles vão então conseguir tomar essa cidade dos muçulmanos, e esse fato, né, a tomada da cidade de Ceuta, vai então ser o fato que vai marcar o início da expansão marítima portuguesa, certo? E aí, Portugal vai ser o pioneiro, né? Vai ser o primeiro país que vai se lançar ao mar dessa forma. E aí, a gente agora continua falando sobre isso aí. Então, Portugal vai ser o pioneiro, vai ser o primeiro nas grandes navegações. E por vários motivos, né? E aí eu vou trazer para vocês agora alguns desses motivos, tá? Não vou falar de todos, não. Vou falar de 4 motivinhos para vocês. Vamos lá. Primeiro motivo que fez com que Portugal, então, se tornasse pioneiro nas grandes navegações. Pioneira, perdão. Primeiro ponto, a centralização do poder. Vamos lá. Portugal foi o primeiro país europeu a possuir uma monarquia centralizada. Ou seja, todo o poder ficava nas mãos de um monarca, de uma pessoa. Ponto. Tá? E aí, um rei, né, que controlava todo o reino, tinha todo o poder. Então, só uma pessoa comandando, então, tudo que era feito era ordenado por aquela pessoa, tudo iria para aquela pessoa, certo? Você não tinha, né, uma pessoa ali comandando, uma outra pessoa aqui comandando, era com uma pessoa só. Então, o primeiro ponto vai favorecer centralização do poder. Segundo ponto, a Revolução de Avis. Essa revolução vai ser assim, ó, em 1383, aproveitando-se então da morte do rei de Portugal, o rei de Castela, ele vai tentar ocupar o trono português. Mas o povo de Portugal, liderado pela burguesia, eles vão resistir, tá? E vão vencer os castelhanos na Revolução de Avis, que vai ser de 1383 até 1385. 2 aninhos aí de confronto, né? O líder dessa revolução, da Revolução de Avis, Dom João, né, que é chamado de Mestre de Avis, ele vai, então, se sagrar, né, vai se dar o título de rei, digamos assim, ele vai receber, melhor dizendo, né, o título de rei, na verdade, por Dom João I, tá? A verdade é essa. Então ele vai ser sagrado rei, né? Vai receber esse título de rei por Dom João I. E aí, retribuindo então essa ajuda, os reis então da dinastia de Avis, eles começam então a apoiar o comércio e a navegação em Portugal, que eram os principais negócios da burguesia portuguesa naquela época, ok? Terceiro ponto, a experiência de navegação em mar aberto. Os portugueses, eles adquiriram essa experiência em navegar em mar aberto por conta da pesca, que era uma atividade comercial que eles praticavam. Eles pescavam, por exemplo, né, sardinha, né, pesca em alto mar. Sardinha, bacalhau, atum, baleia. Baleia, professora? É baleia, tá, gente? Baleia. No Reino de Portugal, a pesca era o principal meio, assim, de você conseguir alimento, porque a produção agrícola em Portugal, ela não era suficiente para poder abastecer, para poder alimentar a população. Então, por isso que os portugueses têm tanto nessa coisa do seu cardápio, né, na sua alimentação, essa coisa com peixes, né? Bacalhau, sardinha, enfim, né, eles consomem, eles gostam muito, tá?
E o quarto ponto, o desenvolvimento das técnicas e conhecimento necessários para a navegação. Então, os portugueses, eles vão aperfeiçoar mapas, eles vão aperfeiçoar portulanos. Portulano, deixa eu pensar como é que eu vou explicar para vocês. Portulano é uma espécie de roteiro, tá? Que incluía uma descrição detalhada, bem detalhada, das costas marítimas, a distância entre um lugar e outro, os desenhos dos melhores portos que os navegadores poderiam, né, se atracar, enfim, tá? Espero que vocês tenham entendido o que era portulano. Então, eles vão aperfeiçoar mapas, vão aperfeiçoar esses portulanos, vão adaptar a bússola, tá? E as suas embarcações também, eles vão aprimorar, vão inventar a caravela, né? A caravela vai ser uma embarcação que vai ser uma criação dos portugueses, tá? Bom, as grandes navegações, elas foram muito importantes, ela foi, perdão, muito importante, porque esse movimento, tá, das grandes navegações foi muito importante por conta desses avanços tecnológicos que você vai ter, avanços tecnológicos para a época, tá? Como, por exemplo, eu falei aqui para vocês, né, eles vão aperfeiçoar os mapas, vão adaptar a bússola, essa questão do portuano, vão construir uma nova embarcação que foi a caravela. E assim, a bússola, por exemplo, ela foi inventada pelos chineses, né, e foi levada para a Europa pelos árabes. Então eles vão aperfeiçoar esse instrumento e vão utilizar, e como vão utilizar nas suas navegações. Aí depois vai ser um objeto utilizado não só pelos portugueses, mas por todos os povos que vão encarar isso daí. A gente nesse vídeo vai falar apenas de Portugal. No próximo vídeo eu vou falar da Espanha, dos espanhóis, que também se lançaram ao mar. Mas claro, eles vão se lançar ao mar depois, né, que os portugueses então, né, começaram aí essa aventura, tá? Bom, vamos então continuar o nosso assunto. Aí, olha só. Os portugueses, então, com uma monarquia centralizada, ricos mercadores, capitães muito experientes, possivelmente estudiosos, grandes construtores de navios, enfim. Então, os portugueses, eles tinham já uma base muito sólida, muito forte para encarar aí, né, essa questão das grandes navegações. Então, eles vão iniciar o que a gente vai chamar de périplo africano. Périplo africano, tá? O que foi isso? Foi o contorno que eles fizeram na África para chegar até o Oriente. Esse vai ser o meio que eles vão utilizar para chegar até o Oriente. Lembra que eu falei para vocês que não tinha como eles irem pelo Mediterrâneo por conta da dominação, né, do domínio dos italianos? Então eles vão encontrar uma outra forma. Se eles queriam, eles tinham que pensar numa outra forma. E eles encontraram, então, através do périplo africano, contornando a África. E aí, eu vou aqui rapidinho falar para vocês da cronologia da expansão portuguesa, tá? Que vai começar no século XV. Em 1419, os portugueses, então, vão chegar às Ilhas da Madeira, tá? Aí, em 1443, já um bom tempo depois, né? Coloca um bom tempo depois aí, eles vão atingir a ilha de Arguim, acho que é assim que pronuncia, que fica junto ao Rio do Ouro. E no ano seguinte, o Rio Senegal, tá? 4 anos depois, no caso, em 47, né? Eles vão criar a primeira feitoria e vão iniciar o comércio com os africanos, tá? Que envolvia principalmente ouro em pó, escravos, armas de fogo e pólvora. Vamos lá, o que eram as feitorias? As feitorias, também um entreposto comercial, tá? Bem fortificado. O que era isso? Ele era usado também para poder controlar a circulação naval e defender o território. As feitorias portuguesas na África, principalmente, elas tiveram uma oportunidade assim, né, de se destacar e acabaram tendo um importante papel no comércio com as chefias africanas, né, daquelas regiões que eles dominavam, envolvendo o comércio, como eu falei, de ouro, de marfim, de escravos.
O entreposto comercial seria o quê? É tipo assim, nessas viagens que eles faziam, né, pegando o produto aqui para levar para outro lugar, ali tipo, era um ponto de parada obrigatório, digamos assim, e ali eles guardavam uma mercadoria, trocavam, tá? Tipo, um depósito. Vou colocar assim, uma maneira assim, um pouco mais simples para ver se você entende melhor assim, tá? E vamos continuar então na nossa cronologia, nossa linha do tempo. Em 1456, eles vão chegar às ilhas de Cabo Verde, tá? E vão construir engenhos de açúcar e vão utilizar a mão de obra africana, tá? Já em 1482, vocês podem reparar que tem até uma longa distância, né, de um período aí para o outro. Em 1482, eles vão erguer o castelo de São Jorge da Mina, e nesse mesmo ano eles vão chegar a Foz do Rio Zaire e vão começar a sua exploração no Congo. No Congo. A professora está falando só entre lugares da África. Meu povo. Não foi só contornar, não. A coisa eles foram vendo, né, que ia ter um lucro, que ia ter ali, né, opa, se a gente investir aqui, né, e foi. Já em 1488, Bartolomeu Dias, então, contornando o Cabo das Tormentas, que fica situado no extremo sul da África, tá? Ele vai contornar o Cabo das Tormentas, e aí Dom João II, na época, o rei, né, de Portugal, ele vai mudar o nome. Não, Cabo das Tormentas não é nada muito legal, não. E aí ele vai mudar para Cabo da Boa Esperança. Não sei se vocês já ouviram assim, né? Cabo da Boa Esperança. E em 1498, Vasco da Gama chega até Calicut, na Índia, tá? É uma das mais importantes fontes de especiarias orientais, né? E 2 anos depois, começa então o que seria a navegação de Cabral novamente para as Índias, seguindo aí, né, toda a explicação que Vasco da Gama deu, mas acabou que eles chegaram aqui, né? Enfim, mas isso aí fica para outro momento. Bom, com a chegada de Vasco da Gama à Índia, né, em 1498, os portugueses, então, eles realizavam o seu maior sonho, que era chegar à Índia, né, chegar ao Oriente contornando a África, ou seja, chegar no ponto que eles queriam, no local em que eles queriam, para pegar as mercadorias que eles queriam, enfim. O sonho estava realizado, tá? Digamos assim. Retornando para Lisboa, Vasco, então, Vasco da Gama, ele consegue levar uma fortuna grandiosa, ó. Pimenta, canela, gengibre, tá? E a venda dessas especiarias, ela acabou possibilitando aos investidores portugueses na época um lucro extraordinário. Extraordinário. Alguns historiadores, né, que tratam muito dessa questão da economia portuguesa nessa época, eles classificam, né, eles afirmam pelos seus estudos que os portugueses, né, alguns comerciantes, eles conseguiram chegar a um lucro de 600%. Gente, é muita coisa, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Então foi algo que realmente, né, era assim, valioso, né? O comércio das especiarias era algo muito valioso. Até o próprio nome diz, né? Especiarias, algo especial, certo? Bom, aberto então caminho marítimo aí para chegar até o Oriente, os portugueses então vão erguer mais feitorias na África, vão também erguer mais feitorias, né, nas regiões que eram banhadas pelo Oceano Índico, e ao mesmo tempo, né, isso, 1498, né, Vasco da Gama chega, e 2 anos depois Cabral, então, até então indo para o mesmo local, mas acaba chegando aqui. Então, também com a chegada de Cabral aqui no Brasil, aqui também eles vão erguer suas feitorias, tá? Isso também vai acontecer com a gente, principalmente no litoral leste da América do Sul, né? Porque o Brasil está na América do Sul, tá? Assim, então, apoiados nas suas feitorias, tanto africanas quanto asiáticas, quanto aqui, né, na América, os portugueses vão passar a controlar boa parte do comércio marítimo pelo Oceano Índico e pelo Atlântico Sul. Ou seja, os portugueses vão se tornar, vão começar a se tornar uma grande potência, né, um grande nome, uma grande representatividade nessa questão do comércio marítimo. Portugal, então, vai se tornar, assim, né, a gente pode falar, a cabeça de um grande império,
que vai ser o Império Ultramarino Português. A gente vai começar, né? É uma das formas que a gente utiliza para chamar Portugal nessa época, nesse período, tá? Império Ultramarino Português. Bom, a gente então pausa aqui, tá? Porque, como eu falei para vocês, a gente vai falar também sobre os espanhóis, mas a gente vai falar isso no outro vídeo, certo? Espero que fiquem todos bem, continuem se cuidando, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.